Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Sejam bem-vindos. A partir de agora, informação, debate e opinião para você. Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira e plataformas digitais também. Bom, no meio de semana tem um jogão de bola, né? O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro e o jogo que pode dar a segunda posição, segundo José Antônio Encinas, nosso convidado de hoje que já está aqui, pelo número de vitórias. Já fez as contas com a Quininha, mas não acredita numa derrota do Verdão, como toda a galera esmeraldina. Então, a enquete de hoje pergunta para você o que dá na próxima quarta-feira, da Santos ou da Palmeiras? Participe da nossa enquete a partir de agora e concorra a camisetas aqui na Segunda Esportiva. Uma linda camiseta, daqui a pouco eu mostro também do Equador. Equador, uma bonita camiseta que o Roberto trouxe para o programa de hoje. Eu vou começar ao contrário hoje, vou começar do Edmar, porque eu vi que ele está muito preocupado com a arbitragem nesse final de semana, está muito chateado, muito nervoso, quer falar bastante sobre a arbitragem. Ele que teve uma experiência muito rápida na arbitragem, trágica também, e ele pode falar muito bem sobre esse assunto. Tá bom? Boa noite, Edmar. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Eu quero distância do apito, né? Ah, louco, apitar várzea não dá não, viu? Ou se apita Campeonato Paulista, vai, sub-17, sub-15, várzea não dá não, né? Mas não é, doutor. Eu estava até comentando com o Encinas, é muito bom ter o Encinas aqui no programa, que o maior prejudicado pela arbitragem no fim de semana foi o Santos. Pare para pensar. Na minha opinião, o gol do Flamengo foi impedido, o gol do Bruno Henrique. Por mais que o Gaciba fale que a tecnologia é de primeiro mundo, que o aparelho vem importado da Inglaterra, mas, poxa, se o gol do Vasco contra o Corinthians foi anulado, é igualzinho. Pegue o lance, você vê que o Erley está na mesma posição do Bruno Henrique. E para o Flamengo vale e para o Vasco não. Então, aí você tira 2 pontos do Flamengo. Claro que depois do gol, o Flamengo relaxou um pouquinho, mas se não tivesse feito, poderia fazer o gol da vitória. A Chapecoense é muito ruim e a Chapecoense, infelizmente, será rebaixada. E o Palmeiras, o pênalti foi claríssimo do Felipe Melo, empurrando o Igor Rabelo na área numa cobrança de falta. Então o Atlético poderia vencer, abrir 2-0 ali diante do Palmeiras. A situação do Palmeiras ficaria muito complicada no Allianz Parque. Então, o grande beneficiado da rodada seria o Santos, com os tropeços de Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Também tivemos um pênalti absurdo marcado em favor do Cruzeiro. Não houve nada do Patrick no Orejuela. O pênalti para o Goiás para o Ceará foi ridículo ontem no Castelão. Como é que pode, né? Tantos erros de arbitragem e para que VAR, então, né? Então, não adianta, eternamente se... Do CSA foi absurdo. Eu gostei porque eu tenho o Jonathan Gomes no Cartola, que foi quem marcou o gol de pênalti. Mas não houve a penalidade máxima do zagueiro do Avaí, dando um leve empurrão no Ricardo Bueno. Até a Nardini, que comenta a arbitragem na Fox, ela colocou vários emojis, né? Tirando o sarro do Daronco. Até achei estranho, né? Porque o Daronco é muito respeitado na arbitragem. E ele marcar um pênalti do jeito que marcou pro CSA é motivo de muita discórdia, né, doutor? Bom, 3 tópicos aqui que eu acabei relatando. Eu acho que o primeiro deles, o mais grave, foi o que aconteceu com o Walker, o ex-volante do Independente, jogador que atua pelo Serrano. Ontem, logo após a partida, Classe A e Serrano terminou empatada por 1-1 lá na Praça de Esportes Eduardo Basso, no Secap. Houve muita confusão envolvendo torcida e jogadores. E uma garrafa foi atirada da arquibancada para dentro do campo e pegou em cheio no rosto do Walker. Resultado, múltiplas fraturas, 9 pontos.
Ele está internado na Santa Casa de Limeira. Amanhã, às 7 horas, passa por um procedimento cirúrgico para a reconstrução da face. Então, lamentavelmente, esse episódio aconteceu e o Walker é muito querido, né? Ele é capitão em todas as equipes que defende e hoje é professor de escolinha. Veja só o prejuízo para ele. Vai ficar um tempo afastado, né? E eu estava conversando com o Neto hoje, que é o técnico do Serrano, que estava a manhã toda com o Walker na Santa Casa. Ele colocou todo o Serrano à disposição, ofereceu até para o Walker ser operado em uma clínica particular, só que o volante optou por ficar na Santa Casa, seguir os procedimentos, e o Neto está fazendo de tudo para dar um amparo, né? Não só para o jogador, como para a família, né? Então, infelizmente, isso acabou acontecendo com o Walker, né, doutor? Hoje, muita gente se assustou, né? Porque a gente colocou que morreu o Chicão, mas não é o Chicão do Santa Cruz que acabou falecendo. O Chicão Roque é uma pessoa muito querida, era lá em Iracemápolis, né, doutor? Uma figurinha carimbada, porque ele era roupeiro do Cauí, quando o Cauí jogou profissionalmente. Depois ele passou a ser zelador do ginásio municipal e ultimamente não saía lá do bar do estádio municipal de Iracemápolis. Toda vez que a gente ia acompanhar uma partida lá, ele vinha com um pratinho de salgadinho, com bebida, adorava a gente. E eu tenho uma foto dele com a camisa do Pimba, né? Então, muito triste, 58 anos. Ele não era casado, não deixa filhos, estava morando com uma irmã. Infelizmente, eu estava conversando com o Padovan, ele precisou ser internado há uma semana, aí teve uma complicação na saúde e acabou falecendo ontem à tarde, foi sepultado hoje pela manhã. Então, uma pessoa muito querida, o Chicão Roque, que acabou nos deixando. E para fechar, doutor, da Inter, o César tem muito a dizer também, mas sobre o futsal, amanhã começam as finais. São 3 divisões e a terceira teve confusão. Não é uma confusão, o Estoril estava classificado para a final contra o Gustavo Antenas. Só que, por um problema de súmula, tem 2 jogadores com nome igual no Estoril, nomes iguais. E aí, um acabou sendo escalado de forma irregular. Então, a Liga Desportiva puniu o Estoril, o tirou da decisão. O Zero Grau, que entrou com uma representação, faz a final amanhã com o Gustavo Antenas e não temos decisão de terceiro lugar. O Simonetti já está com a terceira posição garantida. Então, amanhã, entrada franca no ginásio Santo André, a decisão entre Gustavo Antenas e a equipe do Zero Grau. Na quarta-feira, a final da segunda divisão, entre o Futsalva e o Bola Mais Um. E a final da Primeirona será na sexta-feira, também com entrada franca. A Aliança, que tem um americano como destaque, contra a boa equipe do Brutus, do Aguinaldo Freitas. O Brutus que está se preparando para jogar o Campeonato Paulista do ano que vem, vai representar Limeira pela primeira vez na história. Limeira terá um time de futsal na primeira divisão do futsal, do Campeonato Paulista. E o americano manda bem no futsal? Mais no campo do que no futsal, mas ele foi revelado praticamente no futsal, né, doutor? Ele surgiu naquele time que o senhor era secretário de esportes, aquele time encantador do futsal, que tinha ele, Ninha, Bruninho, Danielzinho, Lelé. Era um grande time de futsal que representou Limeira e as finais foram no ginásio do Gran. Então foi muito bacana. E a partir dali o americano começou a brilhar no futebol amador, chegou a jogar profissionalmente, mas hoje, com a idade um pouco mais avançada, ele acabou optando só por jogar amador. E ele estava me confidenciando. Tem time que oferece R$2.000 para ele jogar, R$3.000. Tem uma proposta agora para o americano jogar o Campeonato Amador do Espírito Santo. Um dirigente envia para ele a passagem, a hospedagem. Então, o futebol amador está evoluindo. E ontem, doutor, ele não estava inspirado no jogo. Ele pouco fez na partida contra o Nova Itália. O Nova Itália tinha vencido o Bela Vista por 2-0. E ontem 3-1 para o Bela Vista, o gol dele aos 40 do segundo tempo. O zagueiro Matheus, o Murilo Jesus, ex-independente, escorregou. O americano aproveitou, invadiu a área, bateu no canto do Fabiano, 3-1 Bela Vista, que agora pega o Abílio Pedro na semifinal. E na outra semifinal, Classe A Estoril. Se justiça é feita, a justiça nesse amador foi feita, porque os 4 melhores times da fase de classificação avançaram para a semifinal. E o Santa Cruz do Lucha ficou no meio do caminho, perdeu para o Estoril 2-1 lá no Centro Rural. Quer dizer que ontem o nosso amigo Paulinho, ou Paulão lá do Nova Itália, teve motivos para chorar. Passar um domingo... Passou um domingo triste ontem. Estava 1-1, né? O Nova Itália chegou ao gol de empate com o Pereirinha, podia até perder por um gol de diferença, mas aí o Castelar fez 2-1 para o Bela Vista e no fim o americano decidiu. As semifinais já começam no domingo.
No domingo. No domingo. Perfeito. Muito bem. Esses os primeiros destaques, então, de Edmar Ferreira. Lembrando os telefones daqui, 3404-5655, 5650, 5659. Participe da nossa enquete. O que dá? Da Verdão, da Peixe, neste meio de semana. Daqui a pouco vamos ouvir também os nossos companheiros sobre esse jogo. A hora e vez agora dos destaques dele, Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Estou pensando cá, né? Acho que eu vou ligar pro americano, pegar o telefone desses caras aí lá do Espírito Santo. Nós mandamos o Borja para lá, ou ensina. Seria uma boa. E o americano joga no ataque do Palmeiras para ver se faz gol. Porque o Palmeiras não tem jogador para fazer gol, né? O Palmeiras, depois de 5 resultados bons, que jogou contra times razoavelmente fracos, né, Beto? Pegou Internacional e Atlético, que acabou ficando nos 2 empates por 1-1, né? Aí a coisa esquentou novamente. O Edmundo já começou a falar ontem mesmo e hoje, né? Que é para os dirigentes do Palmeiras sentar em cima dos contratos. Porque ele disse que jogadores do Palmeiras fizeram altos contratos, né, e longos. Então, em algumas partidas eles jogam e outras eles não jogam porque o dele está garantido. E a torcida pegou ar novamente e foi em cima do Alexandre Matos. Então, cada problema que o Palmeiras tem de resultado, o Alexandre Matos vai passar por apuros. Palmeiras, que na partida de ontem fez 449 passes certos. E dos 449 passes certos, 45 bolas alçadas à área. Então, cada 10 passes certos que o Palmeiras dá, 10 bolas, vai uma bola aérea para a área. Isso é o futebol do Palmeiras que vem a longo tempo, né? Chuveirinho e seja o que Deus quiser. E agora a diretoria, alguns diretores já falando que o Dudu, que é o principal jogador do Palmeiras, isso para eles, né? Que nem Felipão nem Mano Menezes conseguiu encaixar o Dudu no esquema. E o ataque do Palmeiras é mais ou menos assim: joga a bola no Dudu e vamos ver o que pode acontecer. Então o clima não é bom no Palmeiras. O Palmeiras, que tem um clássico agora, quarta-feira, contra o Santos, tem que ganhar de qualquer jeito. É jogo de 6 pontos. E olha, pelo futebol que eu vejo que o Palmeiras vem praticando, aquele primeiro tempo Internacional horrível. Ontem também horrível o primeiro tempo do Palmeiras. Se não é o nosso goleiro, o Everton, já tinha tomado uns 2 no primeiro tempo mesmo. Então eu acho aí que o Palmeiras vai disputar, vai tentar uma vaga pela Libertadores. Não acho que tem mais fôlego e condições de chegar no Flamengo, não. Você está jogando toalha, Roberto? Está cedo ainda. Estou jogando toalha. Estou vendo dentro de campo, pô. Vai, o quê? Tem milagre? Faça como não tem milagre. Pode estar 20 pontos atrás, ele está na esperança de Palmeiras ser campeão. Existem, eu posso falar 2 comentários. Como torcedor, eu torço demais que isso não aconteça. Mas eu estou vendo dentro de campo que a coisa não está acontecendo. Né? Vai falar, mas o Flamengo vai tropeçar. Tá. O Flamengo vai tropeçar. Só que o Flamengo vai dar 1, 2 tropeções, nós vamos dar 5. Entendi. É um raciocínio respeitável. Tá bom, só isso, Roberto, por enquanto? Só isso. Muito bem. Esses os primeiros comentários, primeiros pitacos do nosso Roberto Martins. Agora o nosso convidado, José Antônio Encinas, já está aqui para também colocar as suas opiniões, as suas informações no programa de hoje. Boa noite, Encinas. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos. Bem, o Roberto estava explicando muito aí, falando do jogo do Palmeiras. Eu concordo em partes com ele. Eu acho que o campeonato ainda não está decidido, né? O campeonato, apesar do Flamengo estar jogando muito melhor, jogando bem, conquistando os pontos, toda a equipe tem altos e baixos numa competição, né? E a gente vê o próprio Palmeiras, até a 10ª rodada, todo mundo já cravava, o próprio César falou várias vezes, o Palmeiras já era campeão brasileiro. Porque ninguém acredita que uma equipe que está jogando bem vá piorar. E nem acredita naquela equipe que está jogando mal, ela vai continuar daquela forma, ela pode melhorar. Então, eu acho que é um campeonato longo,
falta muito ainda. Realmente, se a gente fosse dar um palpite hoje, o Flamengo seria favoritíssimo, né, para conquistar o título. Mas tem algumas contusões aí, o jogador, por exemplo, o Arrascaeta, que é um grande jogador, está contundido, vai ficar mais de um mês fora. O Gabigol vai servir a seleção nos próximos 2 jogos. Então, não é assim de querer já contar com o título, né? O Flamengo está muito bem, mas ele também pode ter uma fase aí em que pode começar a perder pontos. Hoje ele é favoritíssimo, né? Mas vamos falar das outras equipes também. O Corinthians, no sábado, Beto, eu assisti a partida, mostra que a defesa realmente é o forte, né, da equipe, né? O Carille, ele sabe realmente montar o time de trás para frente, né, César, como se costuma dizer. A defesa do Corinthians, o Cássio, ele fez poucas defesas num jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, né, que realmente é muito difícil para qualquer equipe jogando lá, o Grêmio com a equipe principal. E o Corinthians, eu achei até que assim, não atacou muito, mas se garantiu bem na defesa e acabou conquistando um ponto que para muitas equipes é difícil de conquistar, né? Você arrancar um ponto do Grêmio fora não é fácil, e o Corinthians acabou conseguindo. Quanto ao São Paulo, também o jogo no sábado, ele fez um jogo contra uma equipe que está lá para baixo, o Fortaleza. E eu achei até que o São Paulo foi bem, né? Não está ainda jogando aquele futebol que se espera, pelo elenco que o São Paulo montou, mas foi o suficiente para vencer uma equipe que está próxima ali da zona de rebaixamento, que é o Fortaleza, que agora voltou a ser conduzida pelo Rogério Ceni, né? Então, eu achei que o São Paulo fez uma partida suficiente para vencer o jogo. Então, é uma equipe que talvez vá se manter ali na briga com o Corinthians e com algumas outras equipes para baixo para tentar ficar com uma vaga na Libertadores. Até o título é possível pensar, mas a gente, analisando o futebol do Flamengo, fica um pouco mais difícil, porque a diferença já é elevada, né? Então, quanto ao Santos, né, o Santos também conseguiu um ponto. Agora, antes de você falar do Santos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que optar, assim, do ponto de vista jornalístico, né, quem está jogando mais bonito, Palmeiras ou Flamengo? O Flamengo joga mais, Beto, porque encaixou. O Flamengo ele tinha muito problema com as laterais. E agora, ao contratar o Rafinha, que veio do Bayern de Munique, e aí você contrata o Felipe Luiz, que veio do Atlético de Madrid, os dois deram um reforço enorme ao Flamengo, tanto na parte defensiva, mas principalmente na ofensiva. Sim. Os dois caíram muito bem mesmo no Flamengo. Além disso, ele contratou o Gerson, que eu sei que o Roberto gosta muito, um jogador assim, que está dominando o meio-campo. Até o William Arão, que era muito criticado, o futebol dele acabou melhorando com a presença do Gerson ao lado, que ajuda ele tanto na marcação, né, Roberto, como na criação de jogadas. E, paralelo a isso, o Arrascaeta, né, que agora está contundido, está vivendo um momento muito bom. É o único meia do futebol brasileiro. O Everton Ribeiro voltou a jogar bem também, com essa equipe, né, que está bem entrosada. E o Gabigol é o maior artilheiro do Brasil no momento. Ou seja, tudo está dando certo, né, exceto essa contusão aí do Arrascaeta, que vai ficar parado por um tempo. Então, realmente, se fosse hoje, o Flamengo, Beto, seria a equipe para conquistar o título mesmo, né? Se ele continuar manter esse bom futebol. E uma coisa que é importante a gente destacar, o Jorge Jesus, ele é um técnico que ele não gosta muito de poupar jogador, Beto. É diferente dos outros treinadores. O Renato, por exemplo, vai ter um jogo daqui 4 dias, não, ele poupa o time inteiro, bota o time inteiro reserva. Ele não, ele coloca aqueles que estão em boas condições, vai para o jogo e ele quer conquistar o campeonato nacional. Já falou isso várias vezes. Mesmo o Flamengo estando numa semifinal de Libertadores, né? Com um jogo agora em casa, por uma vitória simples, né? Que ele empatou fora por uma vitória simples. Então, o Flamengo realmente está com um futebol melhor. E o Santos, né, para a gente concluir, o Santos conquistou um ótimo resultado contra o Vasco, né? Uma vitória que... pelo bom nível que o Vasco vinha apresentando, né, Edmar? Eu achei até que um empate seria um bom resultado. E ele acabou conseguindo uma vitória após o seu goleiro defender um pênalti, quando estava 0-0 o jogo. E no final, o menino Thailson, da base, Beto, que foi colocado em campo pelo Sampaoli, acabou fazendo o gol da vitória. E o Santos volta aí para a briga, podendo até, caso vença o Palmeiras na quarta-feira, conseguir aí a vice-liderança do Brasileirão, ficando atrás apenas do Flamengo.
Perfeito, perfeito. Muito bem. Daqui a pouco falaremos mais do Campeonato Brasileiro. Agora a hora e vez dele, César Roberto. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite a todo mundo. Eu tenho aqui alguns destaques, mas eu queria ir em cima de alguns pitacos, né, do Edmar e também do Zé Antônio Encinas. Sobre o que o Edmar disse, o torcedor que atirou a garrafa no nosso futebol amador. Gente, não dá para entender. Como é que um cara desse sai de casa um domingo de manhã com esse espírito de lançar uma garrafa onde tem jogadores, elementos da comissão técnica? Isso poderia ter sido bem pior. Poderia ter matado o jogador. Cara, poderia. Vai passar por uma cirurgia amanhã. Então, aí depois, quando se proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, todo mundo reclama, né? Talvez por causa disso. Por causa disso. Sobre um dos pitacos do Zé Encinas, ele falou que o ponto do Corinthians ontem, sábado, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, foi bom. Até entendo que, na atual circunstância, até que foi bom para o Corinthians. Mas, Beto, o Corinthians foi chutar uma bola no gol do Grêmio aos 23 minutos do segundo tempo. 23 minutos do segundo tempo é que o Corinthians chutou uma bola contra o gol do Grêmio. É muito pouco, né? Por se tratar de um Corinthians. Esse futebol medíocre que o Corinthians está jogando. Não dá mais graça assistir jogo do Corinthians. Pelo menos eu, como corintiano, tenho sentido isso. Não tenho mais motivação para ver jogo do Corinthians, com sinceridade. O Encinas também falou sobre o Renato Gaúcho, que gosta muito de poupar os seus principais jogadores quando o Grêmio tem um jogo decisivo. Eu vi contra o Flamengo na última quarta-feira, que ele poupou quase que o time todo e não contou com 3 ou 4 titulares, né? Entre eles o zagueiro Jeromel. Então, o que adianta você poupar se no dia da decisão do pega pra capar, você não vai poder contar com os seus principais jogadores? Isso aconteceu com o Grêmio na última quarta-feira, no primeiro jogo das semis da Libertadores. Eu sempre fui contra esse negócio de poupar jogador. Sempre fui contra. Até porque quando ele assina o contrato, ele não assina, olha, eu vou jogar esse jogo, o outro não. Sim. Eu vou jogar esse, o outro não. Ele assina o contrato para jogar todos os jogos. E não me canso de falar que na década de 60, o Santos ia jogar em Bogotá, na Colômbia, e demorava uma semana para chegar na Colômbia, ia lá, metia 4 ou 5 gols no adversário, voltava aqui para jogar em Rio Preto, no domingo, num calor de 40 graus. Tinha altitude naquele tempo? Você entendeu? Então, acho que é muita, me perdoe o termo, é muita frescura esse negócio de ficar poupando jogador aqui, poupando jogador ali. Caiu mais um técnico, né, no futebol brasileiro. O Eduardo Barroca não é mais técnico do Botafogo, após a derrota ontem 1-0 frente à equipe do Fluminense. Sérgio, só uma colocação sobre o Barroca. Os jogadores do Botafogo fizeram uma reunião hoje, todos procuraram a diretoria e pediram a volta do Barroca. Eles pediram para o Barroca voltar, que o Barroca não teria culpa, que a culpa é dos jogadores, não do treinador. E o presidente ficou, se ele toma essa decisão ou não. 3 horas de reunião ainda para decidir se o Barroca voltará ou não ao comando do Botafogo. Fala-se no nome alguns diretores já querem o Jair Ventura de volta, né? Fala-se o nome de Jair Ventura, né? Que depois que ele deixou o Corinthians... Ou Wagner Mancini. Depois que ele deixou o Corinthians, eu acho que ele não trabalhou em time nenhum. O Barroca, nessa campanha como técnico, nesse período como técnico do Botafogo, obteve 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Beto, já conhecemos os semifinalistas da Bezinha, essa competição que o Independente acabou de ser eliminado. Ficaram para as semifinais Paulista de Jundiaí, Fernandópolis, Flamengo de Guarulhos e Marília. E os próximos confrontos são Paulista de Jundiaí e Flamengo de Guarulhos, Fernandópolis e Marília. Então, times como Francana, 15 Jaú, enfim, alguns clubes que já disputaram, inclusive, a divisão principal do futebol de São Paulo, ficaram para trás. Vou repetir, os próximos confrontos: Paulista de Jundiaí, Flamengo de Guarulhos, Fernandópolis e Marília. Enquanto isso, na Copa Paulista, competição que a Inter também, agora há pouco, acabou de ser eliminada, num grupo, 15 de Piracicaba e São Bernardo lideram. No outro grupo, São Caetano e Mirassol. Ferroviária, que era apontada aí como um dos favoritos a chegar à final,
tem apenas 3 pontos no seu grupo e dificilmente vai se classificar. O Santo André, sem nenhum ponto ganho, já foi para o brejo. Em relação à Inter, Beto e amigos do Segunda Esportiva, no último sábado, a Inter, dia 5 de outubro, a Inter completou 106 anos de existência. Sobre isso nós vamos falar depois com as imagens, Tudo bem. que é melhor. Ótimo, É ótimo. melhor. Então, Só em relação ao que o César falou do Paulista, né? Eu tinha até dito, na última rodada, o Paulista jogando em casa contra o Assisense. O que aconteceu? Ele perdeu por 2-1. 2-1. Não, muito difícil. O Paulista enfrentou muita dificuldade. Aí, na época, eu falei, ele vai pegar o Assisense agora e vai ganhar as duas. Ganhou em Assis 2-0 e ganhou 2-0. Não, muito difícil. Aquele jogo foi muito difícil na última rodada. Realmente, o Assis jogou muito contra o Paulista. Mas vocês concordam que mesmo que fosse o Independente, o Amparo ou o Andradina, passaria o Paulista? Passaria, Né? Mas tudo bem, o que a gente falou é que o Paulista escolheu o adversário. O Paulista Tá na cara. os principais jogadores. Então, mesmo que fosse, com sinceridade, eu não via o Independente, no Independente, forças para eliminar o Paulista. Quantos jogos foram contra o Paulista? Quantas vezes? 2 jogos, 2 empates, César. Poderia ir aos pênaltis. O Galo não perdeu para o Paulista. É uma coisa diferente. O Paulista só perdeu, só não ganhou do Assisense. Eu sei que você está dizendo isso para atacar em mim. Eu sei. Mas lógico. Eu sei. Mas lógico. Eu conheço você, pô. Eu só quero dizer o seguinte: mesmo que fosse o Independente, que fosse o Amparo ou o Andradina, eu acho que passaria o Paulista. E o Paulista só não ganhou do Assisense em Jundiaí porque poupou o time todo. Porque ele tinha essa condição de poupar. Ele liberou os jogadores para ir ver a família. No Mato Grosso, vai ver a família. No Paraíba, vai ver a família. Ele podia fazer isso. Porque ele já estava com a classificação assegurada. Essa é a minha opinião. E sem contar que os 2 empates por 1-1 entre Independente e Paulista, o Independente perdeu um pênalti. O Caio bateu e o goleiro do Paulista pegou. Se perdeu o pênalti, Galo tirava o Paulista. O Independente era melhor que o Paulista. Se perdeu o pênalti, porque faltou competência. Mas tudo bem, mas então o Paulista não é supra-sumo diante do Independente. O Paulista escolheu o Assisense porque o Galo era muito mais forte. Fez o certo, ele tinha essa possibilidade. Mas eu não estou falando que ele está errado, César. Eu quis deixar bem claro, ele não está errado. Mas ele escolheu. Sim. O que eu estou dizendo, claro. O Paulista escolheu o Assisense. Eu faria o mesmo se eu fosse o técnico. Mas eu não estou falando que ele está errado. Eu faria o mesmo. O Independente era mais forte que o Assisense. Se eu fosse escolher o caminho mais fácil para chegar à conquista de um título, por que eu vou pelo caminho mais difícil? Mas foi o que nós dissemos aqui. Mas agora, dentro disso que você está falando, dentro desses jogos... Os 4 já subiram. Os 4 vão subir. Porque tem o fato da fusão entre Bragantino e Red Bull, o Batatais suspenso, tá? Então, os 4 vão subir. Os 4 vão jogar 3. Paulista, Fernandópolis, Flamengo de Guarulhos e Marília. Já está certo isso, Edmar? Vai no Conselho de Arbitral agora, dia 22 de outubro. Hein? A data foi definida, 22 de outubro. E quem que você crava como campeão desse grupo? Agora você perdeu até... Eu só vi o Paulista jogar, não vi o Marília. Fernandópolis muito bom. Paulista campeão. Paulista, se mantém o Paulista. Porque era o time, desde o começo, né, Edmar? O time mais citado para isso aí. Vocês têm alguma observação? E o Flamengo de Guarulhos sempre chega, né? É incrível. E mais uma vez o 15 de Aú não Vem do caminho 15, a Francana. Também tem um bom time. O 15 faz tempo que está batendo na trave também. Faz 3 anos, desde a volta, né? Faz 3 anos que ele voltou para a segundona, ele ficou um tempo parado. 3 anos batendo na trave. O César, e na Copa da Federação, o que você acha? Eu estou cravando que o Mirassol vai ser campeão. Agora, entre eu cravar e a coisa acontecer, há uma distância muito grande. Mas eu acho que o Mirassol tem tudo para ser o campeão nessa competição. Encinas, concorda, Encinas? Talvez o 15 também. O 15 é um time forte também, né, César? O 15... Tem um conjunto. O 15 fez o que a Inter deveria ter feito. O 15 contratou 4 jogadores para essa nova fase. A Inter não contratou ninguém. E o 15 está bem, mas eu repito, eu acho que o Mirassol tem mais bala que o 15, o São Caetano tem mais bala que o 15. Agora, se o 15 quiser salvar a temporada, porque ele perdeu o acesso para a Inter, em Piracicaba, né? O que resta para o 15 Piracicaba na temporada é o título da Copa Paulista. É verdade. Perfeito. Muito bem. Uma coisa é certa, doutor, pode escrever. O 15 vai estar na final. O 15 nasceu para jogar a Copa Paulista. Eu nunca vi. 15 ferroviárias sempre chegam. Mas eu concordo com o César. Na minha opinião, se eu tivesse que cravar um campeão, eu cravaria Mirassol também. Quer dar um pitaco, Roberto? Não, só meu ponto eletrônico. Ele entrou em ação. O Bosquinha, ele achou um jogo lá. Ele achou CRB Sport. Olha só. O Sport ganhando de 1-0 do CRB.
É o Brasileirão Série B, né? Da Série B, jogos hoje também. Olha, parabéns para ele. Grande abraço. É o que na versão placar eletrônico. Achando que não ia ter nada hoje, né? Então tá bom. Bom, a Internacional completou 106 anos e realizou um café da manhã para a imprensa e convidados. Apresentou algumas novidades. Vamos acompanhar algumas imagens e aí os meus companheiros aí, Edmar, César, vão falando um pouquinho sobre a Inter nesse café da manhã que aconteceu no último sábado. Ô, doutor, eu pensei assim, eu fiz um resumo rápido do O que aconteceu no último sábado? Primeiro de tudo, o Celso Potec, ele levou todo mundo para uma sala do departamento médico. A Inter ganhou um novo departamento médico. Nesse discurso, o Celso disse que das 50 exigências da Federação Paulista de Futebol para melhorias do Limeirão, 40 já foram realizadas. Restam 10, mas que estão dentro do plano. Aí os presentes foram para o departamento médico da Inter. O Leão ganhou um novo departamento odontológico, tá, uma das novidades. Outra exigência lá, quem vai comandar o departamento médico da Inter é o Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Agora a Inter vai ter que ter um médico para atender os torcedores. Então, além de médico para atender o adversário, a Inter vai ter que ter um médico para atender ao Elano presente, junto com a Isabela, que é quem cuida da TV Vai Leão. Então, doutor, vai ter um médico para atender a torcida. Aí o doutor Júlio fez um lindo discurso, lembrou do Richard Drago. Aí o Henrico também, que é o CEO da Internacional, disse que o objetivo é colocar as finanças em dia. Aí a placa do corpo clínico, muitos médicos de Limeira ajudando a Inter, entre eles o Danilo Gulo, também o Renato Salib Gulo, sabe, alguns médicos que estão ajudando a Inter. O Liminha chegou e falou, nós vamos inaugurar dia 4, aí tem que fazer correndo. E foi muito legal. Aí o departamento médico da Internacional com equipamentos novos. Mas olha, doutor, de primeira grandeza, viu? Muito bacana, eu fiquei até impressionado com o que eu vi, né? Realmente a Inter está se modernizando, né? E daí foram para o vestiário, que ganhou piso de grama sintética, forro ao Maé, grande Maé. E as camisas da coleção do Liminha foram expostas. Camisas antigas, e tem a camisa do Silas, de 86, a camisa que o Sócrates usou no amistoso contra a Inter. Então, foi muito bacana. Ali ao fundo, o Homero Ferrari, que vai cuidar da fisiologia da Inter. Ele que é professor. Ah lá, a camisa do Silas. Aí o Taimon Bueno, que foi citado pelo Dr. Júlio como o responsável pelo ressurgimento da Inter, e realmente foi na gestão dele que a Inter voltou a crescer. E aí a sala de imprensa, faltou o nome Naldo Dias. Achei que foi o único erro da diretoria da Inter, não ter o nome Naldo Dias. Sala de imprensa toda moderna. Olha, cadeiras novas. Muito bonito, doutor. Essa é só a sala da Inter, tá? Tem a do visitante também, que é o dobro. Aí o parabéns para você. Aí no outro vestiário teve a fala do Elano, teve a fala do Rigo, que é do departamento jurídico da Inter, dizendo que ele vai tentar desbloquear 100% das cotas. E a Inter pagaria um valor fixo para pagar essa dívida que é grande, na opinião dele. Ele fez um mapeamento de tudo que a Inter deve, todas as dívidas trabalhistas. Então, foi um trabalho árduo do departamento jurídico. E depois fechou com... À tarde teve as escolinhas da Inter podendo brincar no Limeirão, tiraram fotos, o mascote estava lá. E aí o parabéns para você, puxado pela Marinês, né? Perfeito, coisa mais linda. Né? Estou vendo aqui que o meu companheiro Roberto acompanhou atentamente as imagens, antes do César falar alguma coisa. E aí, Roberto, bacana. Bonito. Eu há muito tempo eu não entro no Limeirão, mas ficou lindo. Por dentro está bonito. Agora falta a parte externa, né? Que o pessoal está trabalhando também para mudar a cara da parte externa, fazer um telão ali na frente do... envelopar a frente do Limeirão. Está procurando aí patrocinador. Vai ficar eu acho que o estádio do Internacional é muito bonito, é muito aconchegante, né? Foi cópia, acho que do Santa Cruz de Ribeirão Preto, se não me falha a memória, né, César? Isso, foi. Sim. É muito bonito esse estilo de estádio, eu gosto muito. Eu acho que tem que preservar. O próximo passo agora é a reforma dos bancos de reservas, que a federação não aceita mais esse tipo de buraco, né, à margem do gramado. Então, talvez aí, a partir de daqui uns 10, 15 dias, já começam as obras para
reformular os bancos. Que agora tem que estar no nível, César? Tem que ficar no nível. No nível do gramado? Porque o jogador não escorregar. E com 18 lugares. Inclusive o Anderson Roberto Zanini, quem está ajudando na confecção desses bancos, eu perguntei para ele estava lá. Falou que está terminando já, daqui a pouco a Inter já vai colocar o banco lá. Outros três tópicos importantes. A Sabrina Vitório é quem vai cuidar, fazer uma consultoria para a Inter através daquela lei de incentivo ao esporte. Então ela tem tudo que a Inter pode angariar de recursos. A parceria da Unicamp com a Inter, o professor Luciano Mercadante te mandou um abraço, inclusive, uma pessoa extraordinária. O mais importante, a Inter, a partir do ano que vem, terá categoria de base própria, não tem mais parceria, que dá muito problema. Então, a partir do ano que vem, sub-11, 13, 15, 17 e 20 vão pertencer à Inter. E a Inter terá 5% de cada jogador negociado, por ser o clube formador. E o Elano, doutor, o que deixou a gente preocupado, diz que ele está com muita dificuldade em contratar reforços. Por quê? Porque a Inter não tem um calendário para o segundo semestre. Por isso que o Celso Potec baixou o preço dos ingressos na reta final da Copa Paulista, porque ele queria que a Inter ganhasse a Copa Paulista para jogar a Copa do Brasil. Seria um incentivo a mais para trazer um jogador de ponta. Então, o Elano tem que trazer jogador na amizade, porque a Inter não tem um calendário no segundo semestre. Isso vem dificultando demais. E, para arrematar tudo, no final da festividade, né, dos 106 anos, o João Valim disse, olha, eu quero dar aqui em primeira mão, sobre o Leão de Ouro, João Valim vai ganhar. Todo mundo aplaudiu, porque o João Valim foi o grande responsável pela Inter conseguir todos esses acessos e chegar à Série 1. Então, o principal homenageado do Leão de Ouro, que será uma festa muito bonita, no dia 22 de outubro, será João Mourinho. Tá. Aliás, por falar em categoria de base, a Inter estava sem uniforme nesse final de semana, Edmar? Doutor, é um caso complicado, né? Eu tive essa informação através de um amigo, né, que me mandou via WhatsApp. Eu entrei hoje no site do Santos. Infelizmente, isso aconteceu. A Inter jogou contra o Santos pelas categorias de base no domingo, no CT Meninos da Vila. E quando a Inter chegou ao estádio, notou que não tinha levado uniforme para a partida. Então, houve uma correria. O Jabuti tinha comentado com o Tubarão que um carro estava levando o uniforme da Inter para chegar a tempo, quebrou esse carro no meio do caminho. E aí a Inter quase que estourou o limite para dar o WO e aí emprestou o uniforme de uma escolinha de São Vicente. Então a Inter jogou com calções da Inter, meias da Inter e as camisas de uma escolinha de futebol de São Vicente. A Inter tentou emprestar o uniforme 2 do Santos, que é uma camisa parecida com a da Inter, listrada em preto e branco, só que o Santos falou não, vai jogar Santos contra Santos, aqui não é bagunça. E aí o árbitro relatou na súmula, então acabou, infelizmente, né, manchando toda a brilhante campanha que a Inter fez no 11 e no 13, não se classificou, perdeu no Sub-11 por 5-0, já tinha perdido de 3-0, o jogo foi no Pradão aqui no domingo anterior, e no Sub-13 perdeu por 2-0, tinha empatado 0-0 no jogo de ida. Então a Inter está eliminada da competição e deixa aí essa infeliz notícia aí de que jogou sem uniforme. Mas que pode, né? E até Santos não levar uniforme, né? É complicado. É um esquecimento. É a mesma coisa que a gente fazer uma matéria de esportes e não levar câmera, e fazer uma transmissão e não levar equipamento. Certo. Isso faz eu me lembrar de dois detalhes. Um, na década de 80, a Inter tinha um ponto esquerda, Rodrigues, que veio do noroeste de Bauru. E a Inter foi fazer um jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, um sábado à tarde. E eu estava ali, porque no Parque Antártica a imprensa ficava bem próximo do vestiário visitante. E eu vi uma movimentação estranha nos vestiários, né? Da Internacional. Não, porque pega ali, liga para ele que de trás e tal. Aí eu peguei, eu chamei o Chapéu, o roupeiro, o Joel. Falei, Chapéu, o que está acontecendo? Qual é essa movimentação aí dentro? Falou, César, o Rodrigues esqueceu a chuteira. Olha. Tá? E ele era um sono. Ele dormia no banco de reservas durante os treinos. Alguém, Rodrigues, vai começar o aquecimento. Tá? E um outro detalhe, o Edmar estava junto. Eu não posso me lembrar que eu dou risada. Nós fomos fazer um jogo da Inter contra a Penapolense o ano passado, segunda-feira de carnaval. Ouvi essa, certo? Teve um jogador da Inter, aí o Edmar recebeu uma ligação no celular. Zé Matheus. Zé Matheus era o jogador. Que o Zé Matheus havia esquecido a chuteira, porque a Inter viajou um dia antes.
E se nós podíamos passar com a viatura da Gazeta no Limeirão, nós fomos logo pela manhã, para pegar a chuteira, os 2 pares de chuteira do Zé Mateus. Nós passamos lá, o rapaz estava lá no Limeirão já com os 2 pares de chuteiras. O Edmar pegou as chuteiras e fez assim, ó, jogou para trás, lá onde estava o nosso equipamento. Muito bem. Beto, não me pergunte como, que eu não vou saber responder. Acho que nem o Edmar. O Naldo estava conosco. O saudoso Naldo Dias estava conosco. Verdade. Nós chegamos no estádio da Penapolense. Aí a gente parou para comer. Nós fomos para almoçar, ali em Cafelândia e tal. E vamos embora. Chegamos no estádio da Penapolense, o João Vitor vinha atravessando o campo para pegar a chuteira para levar para o jogador Zé Mateus. Mais de R$1.000 custava a chuteira. Que ele ia jogar. Eu fui abrir a viatura, que dê um pé de chuteira do jogador Zé Mateus. Que isso, Edmar, o que aconteceu? Não sei, eu não sei. Não sei. Olha, sumiu a chuteira do jogador Zé Mateus. E aí? O cara ia jogar, pô. Né? A conclusão que eu cheguei, que a hora que nós fomos para almoçar, lá em Cafelândia, na Marechal Rondon, eu fui abrir a parte de trás da viatura para pegar não sei o quê, né? Uma bolsa e tal. Eu acho que essa chuteira caiu, nós não vimos ela cair, e nós somos só com um par e um pé. E para explicar para o Zé Mateus o que havia acontecido. A cara dele parecia que aquela criança que perdeu o pirulito. É uma chuteira caríssima. R$1.000. Uma chuteira caríssima. Mas aí que está o problema. Quem esqueceu? Você acha que pode, jogador de futebol, esquecer de levar os seus 2 pares de chuteira para o jogo? É inconcebível. Quem sabe tem um Saci Pererê lá em Cafelândia. Mas aí... Pois não, Foi Roberto. boa. Não, essa questão de esquecimento é fato. Eu lembro quantas equipes não esquecem as fichas. Verdade. Que é pior do que o uniforme, porque a ficha, você chegou no estádio lá, você já tem que começar a preparar a súmula, tal, mas olha quantas equipes já esqueceram, viajaram sem a ficha. Ô, doutor, só para fechar o assunto da Inter lá. Não, espera um pouquinho, que antes nós temos aqui Vamos lá. Não, só citar que o Frangão foi lá, né? Foi muito legal. Você já viu nas imagens? O Ricardo levar o Frangão lá, ele foi muito aplaudido. E na hora que o doutor Júlio lembrou, né, do Richard Drago, Palmiro da Andréia, Abnegatos, que ajudaram muito a Inter, citou o Frangão e todo mundo aplaudiu. Foi muito legal ver o Frangão lá. Outro também que eu fiquei contente de vê-lo, voltando ao Limeirão, o doutor Salomão Cripe. Fazia muito tempo que o doutor Salomão não ia ao Limeirão, né? E eu vi ele aí no sábado pela manhã. Isso é muito legal. Apenas de minha parte, para encerrar, Beto, algumas falas do Elano. Então nós vamos acompanhar uma delas aqui. Tá, tem aí, vamos lá. Vamos lá. É um trecho pequeno, mas dá. Eu assumi uma missão não porque é bonito. Eu assumi uma missão porque eu amo estar aqui e ser treinador de futebol. Eu amo fazer isso. E eu amo trabalhar todos os dias, andar pela estrada fora, buscar coisas. Então, essa é a minha missão. A dificuldade é muito grande. Voltando um pouco do lado da imprensa, né, do local. Ela está um pouco ansiosa, preocupada, que tem que falar, que tem que atender. Calma, eu vou atender todo mundo. É que o tempo não deu, eu não tenho tempo para atender. Né? Peço até desculpa mesmo. Às vezes tem nota no jornal saindo, né? Tem algumas pessoas colocando algumas coisas. O primeiro ponto que eu quero explicar para vocês, eu não me preocupo com isso. Porque o nosso resultado vai estar a partir do dia 15 desse mês, onde a gente começa o trabalho de campo. Eu quero dizer para a imprensa, para vocês que estão aqui, vocês também fazem parte do processo. No mesmo situação que o Celso falou para o conselheiro, que fica fora falando, venha dentro para ver o que está acontecendo. A imprensa, em vez de ficar falando fora, vem dentro para entender o que está acontecendo. Porque a imprensa também é importante para a gente passar e ir além, para eles entenderem o que está sendo feito no dia a dia. Consequentemente, o torcedor vai ficar mais atualizado, concorda comigo? O torcedor vai passar a entender qual é hoje a ideia da Internacional. E a Internacional, hoje, eu como treinador, estou entendendo a ideia do Celso junto com toda a comissão, o que é? Tornar a Internacional um profissionalismo. E o que é ter profissionalismo e criar da Internacional uma situação melhor do que ela sempre foi. Mas a imprensa também, né? Precisa de informações, né? Que cheguem
num tempo razoavelmente sejam passadas, para que a torcida tenha uma posição, né, César, real daquilo que está acontecendo. Se não houver a entrevista, ninguém vai ficar sabendo. Eu não quero polemizar, pelo amor de Deus, torço muito por ele, torço pela Inter, né, porque as pessoas passam, a Inter fica. Mas ele não atende a imprensa nossa daqui, porque a de fora ele tem atendido. Então, ele não foi legal nessa fala, não. O que eu gostei que ele falou, muito embora não tenha falado, porque a matéria é muito extensa, que ele pretende, a opinião, o pensamento do Elano é contar com mais qualidade do que quantidade. Porque ele entende, isso ele disse lá, porque ele entende que quantidade, um excesso de jogadores, isso pode custar para a Internacional. Então ele vai priorizar mais qualidade do que quantidade. Uma outra coisa que ele falou também, que ele espera contar muito com o apoio do torcedor leonino, porque foi feita uma pesquisa, a Inter tem hoje cerca de 53 mil torcedores. Então, pelo número que tem comparecido ao Ribeirão, é muito pouco. E ele espera um público bem maior no Paulistão do ano que vem, cerca de 10, 12 mil pessoas por partida. Essa é a opinião dele. E também ficou definido que já no dia 15, na próxima semana, portanto, o Elano já inicia os trabalhos de campo, já com os novos contratados. Alguns dos novos contratados, é bom que se diga. Sabe o que ele falou, doutor? Que ele disse o seguinte, né? Que quando a delegação adversária chegar na Anhanguera, né, e entrar em Limeira, já sentir que aqui é Internacional, que não vai encontrar moleza. Ele quis dizer isso, que a Internacional tem que ser forte. E ele adiantou que ele já pediu para a Inter inscrever no Paulistão um menino da base de 19 anos. Ele já pensou esse garoto, ele não falou o nome. Eu acho que seja, sabe, não que pertença à Inter, que seja esse lateral do Santos, que eu trouxe o nome, que o apelido dele é Doca, que é o menino que foi revelado pelo Elano. Ele tem um carinho todo especial por ele, é um lateral direito, por isso que talvez o Ferrugem não tenha ficado. E uma fonte que eu tenho dentro do Santos confirmou que o Elano foi lá, conversou com o Doca. Esse menino tem 19 anos, bate com o que ele falou neste bate-papo com os presentes no Limeirão, e que esse jogador vem para o profissional da Inter, vem para jogar o Paulistão. E eu procurei saber notícias do Doca. Todos falam mil maravilhas desse menino, que é titular do Sub-20 e joga o Campeonato de Aspirantes Sub-23. Então ele é um precoce lateral direito. Então para a Inter seria muito bem. Para fechar a questão do Elano, tem um outro trechinho também para a gente ouvir. Nós temos um menino de 19 anos que já vai fazer parte do nosso elenco profissional. Vai treinar na base, vai fazer tudo como tem que ser feito, mas já pedi para fazer um contrato profissional, que vai fazer parte. Eu sou apaixonado pela base de futebol. Fiz isso no Santos, com a maior alegria do mundo. Rodrigo está no Real Madrid. Eu falo isso com orgulho. Entre outros, eu podia citar para vocês aqui que está no Santos, foi um processo que eu fiz. Mas eu fiz por quê? Porque eu gosto. E o processo da Inter, nesse momento, é direcionado para a Série A. Isso é real. Mas, consequentemente, em todo esse processo, a base tem que ser fortalecida. E o fortalecimento da base tem uma coisa que se chama humanidade. E ela vem profissional. A humanidade ela começa dentro do clube. Transparência, sinceridade de quem é e de quem não é. Ok, tá o Elano citando então esse caso que você acabou de falar. Pode ser o Peron, tá? Que é o jogador que vem disputando o Paulista Cup. A Inter está fazendo uma campanha impecável, é líder da competição, tem 4 vitórias, 1 empate, venceu a última partida em Bragança Paulista, o Andreense por 2-1. O técnico é o Marcos Bruno. E muito tem se falado nesse garoto chamado Peron. É um meio-campista de muita habilidade, levanta a cabeça, estiloso, lança bem. E a Inter está se preparando para a Copa São Paulo de Juniores. Então, esse garoto citado pelo Elano pode ser o Peron, mas que vem esse lateral do Santos, vem. Agora, eu queria perguntar para o Roberto e também para o Encinas, primeiro para o meu xará. Roberto, essa questão também de categorias de base numa Série A1 também é complicado, né? Você tem que acertar na mosca. Complicado porque custa, né? Por isso que é feito as parcerias. E agora a Internacional anunciando que a partir do ano que vem as categorias de base serão exclusivas da Internacional. O clube do interior, se quiser sobreviver, tem que ser nas categorias de base. Não tem outra forma, né?
Aí o treinador da Internacional falando que vai priorizar a base, tomara que ele priorize a base, mas a coisa não está batendo. Ele quer um plantel enxuto, e vocês mesmos, a programas anteriores aí, disseram que tem de 10 a 11 jogadores desse atual elenco que vão ficar. Ele citou isso. Mas as contratações, então, alguma coisa aí no número não está fechando. Ele falou durante o bate-papo também, falou, gente, os jogadores que eu escolhi da Copa Paulista, eu vou abraçá-los. Se eu escolhi, é porque tem competência para permanecer e tem condição de jogar pela Inter. Ele disse o seguinte, olha, tem jogadores que eu escolhi que nunca jogaram Paulistão. E eu fico imaginando como eles estão. Acho que não dormem direito, porque terão a primeira oportunidade. Então, realmente, muitos acabaram ficando. E hoje à tarde, doutor, o Celso Potec, o Rafael Pim e o Elano participaram de uma reunião na Federação Paulista de Futebol. Assunto, todos os capitães, diretores e treinadores dos times que vão jogar o Paulistão do ano que vem foram convocados pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos para expor ideias e como eles acham que deveria ser o Paulistão do ano que vem. Então, olha, bate aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, né? Depois de tanto tempo, a Inter participando de uma reunião do Paulistão 2020. Bacana. E essa reunião também foi com os times da Série A, igual a Internacional, e o Palmeiras, depois daquela briga de 2018 com a Federação, nunca mais colocou o pé na Federação, e hoje eles estavam lá também para discutir. O Mano Menezes, né? O treinador e o Cícero, né? Cícero, supervisor. O supervisor, tentando discutir fórmulas. Não sei se a Federação acataria. Essa fórmula do Campeonato Paulista eu acho muito chato. Eu também. Eu acho muito chato. Eu acho Curto demais. Curto demais, é um negócio que não me 4 desagrada. grupos de 4. Ensina, A Inter está moldando, viu, Beto? Desculpe, a Inter está moldando o Botafogo de Ribeirão Preto, porque no departamento jurídico da Inter tem 2 ou 3 advogados que são de Ribeirão Preto e que também trabalham com o Botafogo de lá, que, por sinal, faz uma bela campanha na Série B do Brasileiro, é o quarto colocado. Então, muitas coisas boas do Botafogo de Ribeirão Preto estão sendo trazidas aqui para a Inter. Eu acho isso muito importante, muito legal. Em relação à fazer uma categoria de base. perguntinha. Não, sobre categoria de base, você se lembra, você que conhece tão bem a vida do Verdão, qual foi a última revelação da categoria de base do O Palmeiras? Gabriel Jesus, né? Grande revelação, Boa, Gabriel bem falado. Jesus, que inclusive foi peça fundamental no título do Brasileirão de 2016. Foi porque ele estava numa fase muito boa, era um jogador assim difícil de ser marcado, né, Roberto? E ajudou demais, ele fez muitos gols, principalmente na reta final do campeonato. O Cuca deu moral, colocou ele em campo. Inclusive, um pouco antes dele estourar, né, o Oswaldo de Oliveira era o treinador e ficava o torcedor lá na arquibancada, Gabriel! E o treinador não colocava, né? O Oswaldo não colocava. O Cuca chegou, colocou o menino e ele arrebentou. Mas, né? de fato, ele era acima da média. Né? Acima da média, tanto é que chegou até a seleção brasileira. Né? Perfeito. Na seleção ele empacou um pouco. Mas ele empacou na Copa, né? Mas antes disso ele fez muito gol nas eliminatórias. Agora, o difícil é que ele está no Manchester City, né? Que é uma equipe que tem um elenco estelar, né? E ele acaba sendo reserva do Agüero, que é o atacante da seleção argentina. Para azar do Gabriel, esse Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City. Então não é qualquer jogador, é difícil dele tomar a vaga desse argentino, porque o cara tem história lá. Ele ganhou título que o Manchester City não ganhava há muito tempo. Então é um cara que é idolatrado, é ídolo. E vem aí o Gabriel Veron no Palmeiras, outro fenômeno. Fenômeno. E o Gabriel Papagaio, Veron? onde anda o Papagaio? O Papagaio está no Goiás. Ele chegou no Atlético, não foi aproveitado, acabou sendo emprestado para o Goiás. Eu acho que o treinador, né, o Ney Franco, vai acabar usando ele sim agora nesse final de campeonato brasileiro. Quer dizer que o Manchester tem uma tialeira deles lá também. Banco de reservas recheado, titulares. O time é muito rico. É muito forte financeiramente, né? Isso Exatamente. não dá para competir. Muito bem, daqui a pouco nós vamos para o intervalo. Aliás, daqui a pouco não, vamos a um intervalinho, já falamos sobre a Inter, daqui a pouco Edmar traz informações independentes também, que está sem presidente, Edmar. Tá, depois do intervalo ou agora? Depois do intervalo. Vamos lá. Tá bom, então. Daqui a pouco voltaremos com os abraços também aqui na Segunda Esportiva. Lembrando, quem é que ganha? Santos ou Palmeiras, o clássico desse meio de semana.
atual administração, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver os resultados de impostos bem aplicados. Academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, obras da nova unidade de saúde do Residencial Rubi, obras de prevenção e muito mais. O pronto atendimento do Abílio Pedro já está em funcionamento com total aprovação da população. A gente está com o coração muito feliz, né? Agradecendo de coração. Muito feliz, vai ser muito bom para todos, né? Muita gente precisa e para nós vai ser uma maravilha. A estrutura está de primeiro mundo, sabe? Eu acho que está muito bonito, negócio muito bem trabalhado, né? Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Voltamos para o segundo tempo. Deixa eu mostrar essa camisa bonita aqui, que o Roberto... Aqui é amarelo bonito, né, Roberto? Do Equador aqui. Olha que beleza de camisa. Camisa promocional do Equador.
Bonita amarela aqui. Eu acho que todos os amarelos são mais bonitos que a de seleção brasileira, por incrível que pareça. Viu? Porque o nosso era assim, né, Roberto? Depois foi mudando, foi desbotando. Amarelo ouro, né? Agora... amarelo ouro, agora é uma cor. Bonita camisa também. O prêmio principal do programa de hoje tem lanche também de Le Pinguê, para você que está ligando e participando do nosso programa. Então vamos começar com o César agora, os abraços, meu caro. Muito obrigado, Beto. Deixa eu mandar um abraço para o casal simpático que eu encontrei na última sexta-feira, lá no Patos Bar, no Bar do Odesse. Fazia tempo que eu não ia lá, mais de 2 anos que eu não ia lá, e lá estive na última sexta-feira. Mostra o que tem de gente que nos assiste, lá é brincadeira. Zé Vitor e Rosângela, eles moram no Jardim São Manuel. Falaram, olha, manda um alô, estamos ligados toda segunda-feira. Um abraço também a toda a coletividade leonina, né, pelos 106 anos da Internacional. E um grande abraço e os meus votos de uma breve recuperação ao nosso companheiro Denis Suidedos. Denis está passando aí por um probleminha leve de saúde, mas com toda certeza, na próxima segunda-feira, ele vai estar junto com a gente aqui. Um abraço, Denis. Boa recuperação. Ensinas? Faço das palavras do César as minhas também. Um grande abraço ao Denis, que ele se recupere logo, né? E na próxima semana, quem sabe, já esteja aqui. Beto, eu frequento muito a Feira Livre de Limeira, né? E tem um pessoal que, quando eu chego lá, já começa a falar, ouvi você no programa, tal. Então tem um pessoalzinho que gosta muito do nosso programa. E eu vou mandar um abraço, então, a Marta, ao Gerson, ao Pedro, pessoal que está sempre ali, né? E comenta com a gente que é fã do programa, né? Eu não posso esquecer hoje da minha filha também. Eu ia falar, viu? A última semana eu recebi uma bronca. Pai, eu assisti o programa inteirinho e você não me mandou um beijo. Um abraço para minha filha Marina também, que está acompanhando o programa. Manda um beijo, ela queria beijo, não um abraço. Você mandou um beijo abraço. E um abraço. Ah, bom. Assim, todos os pais tivessem uma filha como a Marina. Eu nunca vi um carinho tão lindo de filha para pai. Ai, se a Ana Flávia fosse assim, pai. Verdade. Muito bem, Sinas. Roberto, seus abraços. Antes, Beto, o meu ponto eletrônico aqui, o Bosqui, 1-1 CRB Esporte. Né? Mandar um grande abraço para ele, para se preparar para quarta-feira, que ele é santista, né? Para ele se preparar para quarta-feira, que tem aí Palmeiras e Santos. Então, um grande abraço para o Bosquinho. Por Denis, de Sangue Novo agora, né? Já logo estará junto com a gente. A Internacional também, pelos seus 106 anos, a toda a torcida, toda a diretoria que vem se desdobrando aí para fazer o melhor para a Internacional no início do ano. A dona Marta, que trabalha lá na Secretaria de Obras da Prefeitura de Limeira, não perde um programa nosso. Mandou um abraço a todos aí. E o meu amigo Wilson São Paulino aí, que está todo feliz aí com a vitória do São Paulo. A dona Salete também disse que ia assistir o programa hoje também. A dona Salete não perde nenhum. Nenhum. Um grande abraço à dona Salete e à mãe dela também. Perfeito. Ô, doutor, quero mandar um beijão especial para minha mãe, né? Quarta-feira ela faz mais um aniversário. Mãe, te amo, um beijo. E felicidade sempre, é uma mãezona com M maiúsculo, né? O M do McDonald's. Então, beijão, mãe, te amo. Doutor, e uma galerinha, né? Joguei bola hoje pela manhã lá com os comandados do Loivo, né, que é proprietário do Abridor e também do Lago Grande. Incrível, né? A nossa audiência é impressionante, né? Com quem eu joguei hoje? Te vejo na Segunda Esportiva, manda um abraço lá. Então, a listinha. Vagnão, goleiraço de primeira. Gustavo, Douglas, Gabriel, o Ailton Cuco, o Bruno, o Bruninho, o Wesley, o próprio Loivo, João Vitor, Marquinho Pérez, aquele abraço, Marquinho. Gabriel 1, Gabriel 2, o Galo, que é dono do Bar do Galo, e o Kelson. Rapaziada bacana. E desculpe por aguentar apenas 30 minutos. Mas olha, estou totalmente fora de forma. Mas vou voltar bem. Mas foi bem, 30 minutos, pô. Não, mas ainda tá bem abaixo. Tá bem abaixo. Para quem ficou 11 meses no departamento médico, jogar 30 minutos, olha, doutor, é correr uma maratona, viu? É isso aí. Bom, mas tá voltando. Cansado tá igual, viu? Tá voltando. Deixa eu mandar um abraço hoje, um grande abraço. Para o Denis Suidedos, claro, né, que está se recuperando, em breve estará conosco aqui. Um grande abraço para o doutor Marcelo Prata também, viu? Cirurgião da nossa cidade. Cirurgião também, comanda o setor de pronto atendimento também lá da Santa Casa. Aliás, a toda a equipe clínica, né, o corpo médico da Santa Casa também. Nós temos vários amigos que passaram por lá ultimamente e né, o atendimento, o carinho, a atenção, realmente a Santa Casa fazendo jus a sua boa fama, sempre um excelente hospital, né? E tem o Colim está lá também, que sofreu uma cirurgia, deve estar nos assistindo, porque tem televisão lá, então um grande abraço para o Colim
e que ele tem uma franca recuperação. E para o nosso querido Lemão Bego também. O Lemão já é freguês. Já é freguês. Fui fazer uma visita para o Lemão, está se recuperando bem também na cirurgia que fez o estômago também. Um grande abraço para o Lemão. Cada susto, né? Passamos uma semana aí de susto, que eu vou dizer uma coisa. Mas tudo bem. Olha, meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades e já está em Limeira também. O perigo é real e o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Mesmo com temperaturas altas, faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo em um local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte também. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, lembrando a enquete de hoje, mais uns minutinhos para você participar conosco aí. Quem é que ganha, Palmeiras ou Santos? Campeonato Amador de Limeira, é isso, Edmar? Isso. Santo Antônio e Vila Queiroz? Jogaço com muitos gols e muitas expulsões. Vamos lá, então. Pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Amador da Segunda Divisão, se enfrentaram na Praça de Esportes Eduardo Basso no Secap, Santo Antônio e Vila Queiroz. Na primeira partida do duelo, o time da Vila Queiroz venceu por 1-0 o gol de Matheus Alemão e, por isso, jogava por um simples empate para conseguir o acesso e, consequentemente, chegar às semifinais da competição. Aos 7 minutos, o zagueiro Rodrigão do Vila Queiroz cabeceia no travessão após cobrança de escanteio. Rato responde para o Santo Antônio, mas a bola é desviada na zaga. Puruca bate fraco e facilita o trabalho do goleiro do Vila Queiroz. Jefferson também arrisca, mas a bola vai para fora. Após bom cruzamento de Lucas, a bola sobra e na batida, o zagueiro Rodrigão salva seu time. Matheus Alemão ganha na corrida e isola. Jefferson arrisca e a bola caprichosamente bate no travessão. Após cobrança de falta de Puruca, Rodrigão aparece bem e cabeceia, mas o goleiro faz boa defesa e manda para escanteio. Aos 35 minutos, em boa jogada pela esquerda, Rato tem a chance de abrir o marcador, mas o goleiro do Vila Queiroz faz excelente defesa. Aos 40 minutos, após cruzamento pela direita de Rafael, a bola encontra o meia Lucas, que bate com categoria e abre o placar. Santo Antônio 1-0. Novamente Rato. Ele ganha na velocidade da zaga do Vila Queiroz, mas bate para fora. Até que aos 45 minutos da primeira etapa, o ex-atacante da Inter não perdoa e aumenta o placar. 2-0 Santo Antônio. Antes do apito final do primeiro tempo, confusão em campo. E 4 jogadores de cada equipe foram expulsos pelo árbitro Paulo Felizardo. A partida ficou paralisada por quase 10 minutos. Na volta do segundo tempo, logo aos 7 minutos, após cobrança de falta, o goleiro do Santo Antônio dá rebote. E na sobra, Cleiton chuta, Lucão intercepta
a passagem da bola. Pênalti, anotado pelo árbitro Paulo Felizardo. Na cobrança, Pedrinho bateu bem e diminuiu o placar para o time da Vila Queiroz. 2-1. Aos 10 minutos, mais expulsão no Secap. Após falta dura do volante Marcelo, ele também foi para o chuveiro mais cedo. Enquanto a partida da segunda divisão rolava, a torcida do Classe A se esforçava para colocar sua faixa de apoio ao time na partida de fundo diante do Serrano. Após rápido ataque do Santo Antônio, Jefferson quase amplia. William bate forte. O goleiro do Vila Queiroz manda para escanteio. Lucas conduz bem, mas também finaliza para fora. O time da Vila Queiroz era valente. Mesmo com o jogador a menos, tentava empatar a partida. Após sobra, Rodrigo não consegue o gol. Até que aos 30 minutos, Jezinho amplia o marcador. Santo Antônio 3-1. Aos 36, o zagueiro Nicola aproveita a sobra do chute de Danilo e aumenta a vantagem do Santo Antônio, 4-1. Bonito gol do zagueiro do Santo Antônio. E o capitão estava inspirado. Ele avança e faz mais um. 5-1 para o Santo Antônio, que com esse resultado consegue o acesso para a primeira divisão e desta forma também está classificado para a fase semifinal da segunda divisão. Rodrigo, o jogo até que estava bom no primeiro tempo, né? Vila Queiroz ali jogando até um bom futebol, mas depois com as expulsões ficou mais difícil, né? Fala um pouquinho do jogo aí. O começo do jogo a gente, né, jogando com o resultado, mas aí tendo essas expulsões, jogar com um a menos já é difícil, uma equipe de qualidade como é o time deles, o Santo Antônio. Faz parte, agora é levantar a cabeça e tentar o próximo ano. Também agradecer a todo mundo, parabenizar também a diretoria, a torcida, a guerrilhadores que, tá aí até fecharam o ônibus para vir. Fizeram um bom campeonato, felizmente a gente queria chegar mais, mas infelizmente não deu. Ô Lucas, que partida foi essa, hein, do Santo Antônio? Fala um pouquinho do jogo aí. Você vê, né, cara, saímos atrás do resultado, jogo passado perdemos de 1-0 e hoje só a vitória interessava, né? Graças a Deus aí o grupo focou durante a semana aí e a gente conseguiu essa vitória aí difícil aí. Graças a Deus aí, Deus também ajudou eu a fazer um gol, ajudar meus companheiros aí. Um trabalho aí que vem durante o ano aí e nós merecia estar na semifinal, né, na realidade. Creio que já estamos subindo para a primeira já, graças a Deus. Agora é trabalhar forte para manter o mesmo nível do futebol aí, pra gente brigar junto com os caras lá de cima também. Além do acesso, né, garantido já, aí tem a possibilidade de chegar à grande final, né? Aí seria perfeito, né, pro Santo Antônio. Com certeza. Primeiro objetivo já alcançado, né? Agora, com certeza, o grupo pensa ser campeão. E nós tá forte em busca do título aí. A gente trabalha aí durante a semana, não treina, mas a gente fica focado, se poupa para poder jogar no domingo, né? Para chegar aqui e fazer uma partida maravilhosa e graças a Deus, hoje eu fui bem, pude ajudar aí meus companheiros aí de Santo Antônio aí, ressaltar todo o grupo aí, que o grupo é maravilhoso, uma família de verdade mesmo. Chaveamento definido, Edmar? Definido, doutor. O Santo Antônio, que a gente mostrou aí os melhores momentos, que virada, né? Tinha perdido o primeiro jogo 1-0, reverteu 5-1. Vai pegar na semifinal o Suíça, que tirou o Paranaense do Japão. 2 empates por 1-1. Na outra semifinal, o Sincofer também reverteu a vantagem, né? O Força Jovem ganhou o primeiro jogo 1-0. Sincofer com 2 do Isaac, que já tem 22 gols na competição, e 2 do Henrique. Sincofer 4, Força Jovem 0. Na semifinal, Sincofer e Nacional. Nacional ganhou do Botafogo por 1-0, gol do grande centroavante Joe. Então, definido. Os 4 semifinalistas confirmados. 2 sobem. 2 sobem. 2 sobem. Mas ali tem muito time que desiste, aí os 4 acabam subindo, né? Fica por aí. Roberto, mais algum gol? O Hernani Brocador perdeu um pênalti aqui do Sport Recife, então continua 1-1 o jogo, velho. O Sport Clube do Recife. Sabia que o Hernani Brocador estava lá, não? Tá. Bastante o Náutico foi o campeão da Série C do futebol brasileiro, hein? E na taça estava a foto do Voaden.
Que deu pênalti que não existiu contra o Paysandu. Dimar, falar do Independente agora, que nós tínhamos prometido para os nossos Doutor, é incrível como é que eu fiquei sabendo como é que o presidente pediu afastamento. Ele mandou uma mensagem por um amigo, só que errou o destinatário. E a mensagem veio para mim. Olha, estou me afastando. Justo para quê? Se ele queria estou me afastando, estou com problema de saúde, assim, a segundona foi complicada, tal. Olhei e falei, mas pô... Aí tava assim, no final, como eu descobri que não era para mim. Falou ali, inclusive, se você puder me ajudar com uma parceria no ano que vem, pô, seria importante, você é empresário renomado. Falei, pô, não é para mim, né? Não sou empresário, né? E aí depois, uns 10 minutos, ele apagou a mensagem e mandou uma para mim. Oi, Dimar, desculpa, mandei mensagem errada. Falei, mas presidente, eu li. O que aconteceu, né? E eu estava no fechamento da edição da Gazeta ontem. E aí ele explicou que ele passou muito nervoso com a falta de dinheiro, 2 meses de salário atrasado do elenco, 2 meses da comissão técnica, sem dinheiro para viajar. Então, tudo complicado. Ele falou, vou pegar alguns dias aí para cuidar da minha saúde. Felipe Ghiseline assume o meu lugar e aí a gente vai ver o que vai fazer nas eleições, né? Vem aí as eleições do Independente. Ele tem a intenção de permanecer, né? Desde que tenha apoio. Do contrário, ele fica fora. Mas tem um grupo aí se mobilizando para trazer a parceria antiga. Eu também sei disso aí. Parceria antiga... Que foi a do Anderson Rocha, né? NA, né? NA, que tinha o Anderson Rocha como técnico, que ficou 10 partidas sem perder. Aí depois a Francana acabou... É estranha a saída dessa parceria, né? Não foi meio esquisito também? É porque não classificou, né, doutor? Rápido, geralmente, né? Quando não tem, entre aspas, sucesso numa temporada, dificilmente a parceria renova, né? Tá. Então ela acabou indo embora. José Antônio Encinas, a enquete de hoje, César também vai falar, Roberto, Edmar, o que dá? Verdão ou Santos? Olha, no primeiro turno eu assisti esse jogo lá no Pacaembu. E o Gomes fez gol irregular, impedido. Aí o Gomes impedido. Né? Aí todo mundo, nossa, o Palmeiras tá arrebentando, uma máquina, né? Uma máquina e tal. Muita gente dando o Palmeiras como campeão. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Santos não vai ter o Soteldo, né? O jogador que está na seleção da Venezuela, não vai participar dessa partida. E o Palmeiras terá a volta do Luiz Adriano, né? Que entre os atacantes do Palmeiras é o único que está fazendo gols, né, Roberto? Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. A tendência maior é de um empate, mas eu acho que o Palmeiras pode sim ganhar esse jogo. Vai ser difícil, mas tem condições. E precisa, né? Muito para continuar brigando pelo título. Caso o Palmeiras perca e o Flamengo vença o seu jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, vai abrir 8 pontos de diferença. Aí o campeonato perde a graça, como o próprio César falou aqui nos bastidores para mim, né? Eu também acho que se acontecer o fato do Santos ganhar o jogo e o Flamengo também ganhar o seu jogo, a distância vai ser de 8 pontos entre o líder e o vice-líder, no caso o Santos daí. César, o que você acha que pode dar desse jogo? Beto, eu ganhe Santos ou ganhe Palmeiras, eu só não queria que desse empate. Porque aí, como disse o Encinas, vai perder a graça do campeonato. Aí a gente já começa a festejar o vermelho e preto, né? Por jogar em casa, contando com os fatores campo e torcida, eu acho que o Santos leva um ligeiro favoritismo. Mas eu não sei, sinto um cheiro de empate. Não gostaria que desse, mas vai dar. Roberto. O Palmeiras vence. Vence? Eu acho que vence. O Santos tem uma boa equipe, apenas isso. Não acho que vai suportar, não. Agora, com a volta do Luiz Adriano, aí, que o Encinas falou, que é o único que faz gol lá, eu acho que o Palmeiras vence. Tem que ganhar o jogo, não tem outra conversa. É um jogo importante, né, Roberto? Exatamente. Ô, doutor, e tudo assim, eu falo, né, conspira em favor do Flamengo, né? Só voltando um pouquinho. Na quinta-feira, o Flamengo joga já sabendo o resultado de Santos e Palmeiras. O Atlético Mineiro perdeu Luan com o terceiro amarelo, perdeu Otero, perdeu Casares, jogadores importantes que não vão atuar, perdeu o Hever. Então, o Atlético Mineiro desfigurado contra o Flamengo, que também tem desfalques. Eu acho que o Marinho faz a diferença, o míssil aleatório. Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo do Palmeiras. Com um show, uma grande exibição do Marinho. É jogo para ele. Ele gosta desse tipo de jogo. Opiniões divididas, então, aqui no nosso programa. A gente fala um pouquinho de seleção brasileira? E o Palmeiras não tem o Everton no gol, né? Vai jogar o Jailson. Bom, bom goleiro aí não tem muita diferença, né? Jailson, mas o goleiro precisa estar com ritmo. Seleção brasileira, meu amigo. Ninguém quer saber, né? Joga. Vai jogar? Joga, doutor. Me informar. Quando joga, hein, doutor? Quinta-feira, às 9 horas, né?
O primeiro jogo é contra Senegal e depois no domingo, às 9 horas da manhã também, o jogo contra a Nigéria. Então são dois adversários africanos, o jogo vai ser em Singapura. Então... Nunca enfrentou Senegal na história. E a tendência é que o Tite, né, depois de algum tempo, coloque para jogar juntos de novo, né, o Felipe Coutinho, Neymar e o Gabriel Jesus. Vão estar jogando, e o Firmino, o quarteto que rendeu aí alguns bons resultados depois da Copa, né? No último aí a gente viu que foi muito mal contra o Peru, né, Beto? Perdendo aí um jogo amistoso contra o Peru, e agora o Tite vai tentar aí melhorar. Senegal e Nigéria. Senegal. Seleções africanas. Olha, o professor Tite que se cuide. Sim, a correria vai ser forte, né? Então, os dois jogos aí vão ser de manhã, né? Às 9 horas da manhã, pelo fuso horário lá de Singapura, né? Com o Brasil. Então, 9 horas da manhã. E no domingão também, Cezinha. Não tem Fórmula 1, mas vai ter Brasil e Nigéria para acompanhar. Eu lembro do jogo do Peru, que perguntou para todo mundo: não, o Brasil vence. Peru, o Brasil vence. Então, meu resultado, perde as duas. Perde as duas. Eu acho que a Nigéria vai ser um bom teste para o Brasil. Eu também acho. A Nigéria. Mas Senegal também. Senegal foi bem na Copa. Nigéria, né? Senegal também. Mas Senegal foi bem na Copa. Caiu naquele grupo com o Japão, lembra? Era difícil o grupo do Senegal. Sim. Mas eu gostaria de ver um ataque da seleção brasileira com Neymar, Gabigol do Flamengo e o Bruno Henrique do Flamengo. Esse trio de frente, vestindo a camisa da seleção brasileira. Os dois infernizando pelas problema, O que esse moleque do Flamengo está jogando, o Bruno Henrique? Mas não é o Henrique. Para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Atacante nós temos. Não é problema. Põe quem você quiser. Chega de Firmino. O problema é meio de campo, quem arma. O Felipe Coutinho, ele começou bem, depois ele mergulhou. Eu não vejo um armador. Né? Pega aquele William, para mim, eu não engulo o William. Não sei, não vai. São dois, eu também não gosto, não. E, então, ali, o problema do Brasil, e não só dos times brasileiros, mas da seleção brasileira, nós não temos um meia que consiga armar essa equipe. O ataque nosso é bom. Vocês concordam? O Felipe Coutinho na seleção brasileira, na Copa, mais especificamente, ele teve uma participação importante nas duas primeiras exibições da seleção. Depois, cadê Até agora ele não apareceu, né, Edmar? O problema é que ele foi para a Copa com o psicológico dele abalado. Porque estava todo mundo falando, ele vai ser mercadoria de troca, negociado, o Barcelona não quer mais o Felipe Coutinho, então mexe com a cabeça. Ele vai para o Paris Saint-Germain. Você acha que o Felipe Coutinho queria jogar no Paris Saint-Germain? Não quer, ele não quer sair ali do centro, Inglaterra, Espanha, Alemanha, ele não quer ir para a França. Mas acabou indo para a Alemanha. Aí foi Hoje bem, ele escolheu o titular do Bayern de Munique e está jogando muito bem. Eles estão gostando demais do Felipe Coutinho lá, está jogando todos os jogos. Esses dias o Bayern deu uma goleada, aí ele deu algumas assistências, ele está jogando bem. A gente não acompanha tanto assim o campeonato alemão, mas pelo que eu tenho lido, ele está numa boa fase, de novo, né? Na seleção é que ele não está realmente jogando, concordo com o Roberto. Onde está o Oscar? O Oscar desapareceu. O Oscar está na China, Não, deixa ele lá. Não que eu queira que ele vote, não. Deixa ele lá. Desde a Copa. O Oscar também, para mim, não engolia também. Desde a final, né, que o Brasil disputou a Copa do Mundo lá em 2014, ele já foi vendido na época pelo Chelsea para um time chinês, ganha muito bem e está tranquilo lá, não quer nem saber. Falando em futebol lá de fora... Ligações encerradas, daqui a pouquinho o resultado da nossa enquete aqui no nosso programa. Me parece que o Silvinho caiu, né? Caiu no Lyon. Comando técnico do Lyon, foi né? mal caiu. lá. Silvinho não é mais técnico do Lyon da França. Aliás, a semana passada, a dança dos técnicos foi um negócio... Mas como é que pode, né? Nós temos lá como diretor de esporte o Juninho Pernambucano, né? E o Juninho Pernambucano que deve ter bancado o Silvinho como treinador, né? O pessoal também não tem desconfiômetro. A mesma coisa do Rogério Ceni, né? Acabou de jogar futebol e já pegou São Paulo. Não é por aí, né? Vamos pegar aqui. Vai. A gente comentava aqui na semana passada, me lembro bem, Beto, sobre esse fato que está se tornando comum no futebol brasileiro de jogador derrubar técnico, né? Aconteceu com o Rogério Ceni, com o Cuca no São Paulo, com o Mano no Cruzeiro e tal. E agora uma outra coisa, um precedente também que se não tomarem cuidado a coisa pode se complicar e nós temos uma tragédia, tomara que não, mas pode acontecer, essa abertura para que as torcidas uniformizadas invadam os CTs, os treinamentos dos grandes clubes,
para tirar satisfação com o jogador. Isso é um precedente muito perigoso, hein? Tá no Cruzeiro, no Atlético, no Fluminense. Se prepare, porque se não cortar isso aí pela raiz, algo de grave pode acontecer. Bom, estou aqui com o resultado. Santos, 122 votos. Palmeiras, 91, empate 15. Então, o Santos, na opinião da galera, aqui o mandante do jogo. Santos com 22, Palmeiras, 91 votos, empate 15, total de 228 participações no programa de hoje. Vamos às camisetas. Mauro Antônio de Oliveira, lá da Vila Solar. Vila Solar ganhou a primeira camiseta, a segunda vai para Diva Iversen, lá do Jardim São Cristóvão. A terceira vai para Andresa Barbosa, do Jardim Santo André. A quarta vai para Davi Lucas de Freitas, lá do Linde Luca. E a quinta vai para Edilson Júnior Cardoso, lá do Santa Eulália. Agora vamos à camisa bonita do Equador. Vai para Everaldo Batista dos Santos e o lanche de Le Pinguê. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela ajuda no programa de hoje. O lanche de Le Pinguê vai para Alexandre Ricardo Colombari, lá do Jardim Esmeralda. Muito obrigado a todos que participaram da enquete desta noite. Rapidamente, as manchetes finais então, César. Um recado aí pro torcedor, né, de Limeira que acompanha o nosso certame amador. Saia de casa com espírito positivo, né, que vá ao estádio nessa reta final agora de competição, vá ao estádio com o pensamento de assistir o jogo, de torcer pelo seu clube e não aprontar, não fazer o que o torcedor fez no domingo passado em atirar uma garrafa. Então, você que gosta do amador, pense diferente, vai lá para curtir seu domingo, leve a tua família sem violência. Né? Perfeito. Valeu, César. Ensino, muito obrigado, viu, pela participação. Agradeço. O Avaí vai tentar anular o jogo em que perdeu ontem para o CSA, devido àquele lance que o Edmar comentou. O jogador deu um empurrãozinho nas costas e o árbitro foi ver no VAR e deu. E no jogo do Palmeiras, o Felipe Melo também deu um empurrão no jogador do Atlético e o VAR não acionou. Então ele acha que o Avaí, né, a diretoria, está entendendo que foi prejudicado porque interpretações diferentes para um lance praticamente igual, né? Então, amanhã ele vai entrar com um pedido na CBF para cancelar o jogo, o que eu acho muito difícil de acontecer. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Roberto. Só concluindo aqui o meu ponto eletrônico, Beto, então, acabou o jogo, o Sport empatou 1-1, e ele achou mais um jogo aqui, Beto. Olha só. São Bento 3, Vila Nova 1. Um grande abraço para o Bosquinha e uma grande semana a todos. Isso está me lembrando um filme de... Muito obrigado, Roberto. Chamava True Lies, um filme antigo já com o Arnold. O Arnold chega no final do filme, eles são espiões, o cara fica lá no carro de espionagem. Os caras vão embora, acaba o baile, eles pegam o bandido e os caras estão lá no carro. Espera um pouquinho que eu vou passar uma mensagem para você. Olha, né, achou mais um jogo ainda então. É isso aí. Edmar. O doutor Domingo tem corrida do Fumaça, né? Então, um abraço para o nosso querido Fumaça. Sempre ele faz no aniversário dele, que é no feriado, né? Então, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a Corrida do Fumaça, vamos todos se inscrever para correr. Quem sabe, né? Eu não vou correr porque eu vou narrar o amador, mas vontade eu teria. E, doutor, pelo voleibol, playoffs do Campeonato Paulista, a gente trouxe o Fabi aqui recentemente, né? O masculino fez uma grande campanha na fase de classificação, mas cruzou com o São Bernardo. Infelizmente, a tabela foi cruel com o Limeira. E no primeiro jogo do mata-mata, né, dos playoffs, Limeira perdeu em casa para o São Bernardo, 3-1. Agora joga quinta-feira à noite no ABC. Tem que vencer para provocar um terceiro jogo, que também será no ABC. Missão quase impossível dos comandados do Fabinho, Bernardinho e Cassiano. Beleza. Obrigado, Edmar. Fizeram um grande trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um programa Segundo Esportiva. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.